Eu sinto lhe dizer, mas se você tinha altas expectativas no vídeo por causa da thumbnail do título, você é um otário. Essa foi uma tendência que veio da gringa, como qualquer outra. Essa ideia de que em um intervalo de tempo determinado você vai aprender sobre determinado assunto, você vai dominar, tipo, em 10 minutos você vai dominar a Karukan, ou em 5 minutos você vai ficar foda em táticas. Isso daí é um marketing barato. Isso daí surgiu e foi impulsionado principalmente pelo TikTok e pelos Shorts, porque as pessoas foram ficando cada vez mais impacientes, com muita informação sendo entregada de uma vez. Depois eu faço um vídeo sobre isso daí, mas enfim. E essa ideia de que você, em uma gameplay, tipo de um cara que tem um hate mark, que você vai aprender ou vai ficar muito foda em um assunto, é mentiroso. E por que é mentiroso? Porque o aprendizado é um processo individual que depende de cada pessoa. Se você perceber bem, pra você aprender determinada coisa, você precisa de uns pré-requisitos. E cada pessoa tem um pré-requisito diferente, porque elas têm vivências diferentes. Ou seja, uma pessoa que não sabe de nada sobre determinado assunto, ela vai precisar de mais requisitos, ou seja, ela vai demorar mais. Mas se você tiver aprendido determinada coisa através de outras formas, você vai precisar de menos coisa. Então você vai aprender mais rápido, querendo ou não, sabe? E se você já estudou sobre aquilo dali, obviamente você vai aprender certos assuntos mais rápido do que alguém que não estudou. Então não faz sentido falar isso daí. E não é como se tivesse um método mágico pra todo mundo. E mesmo se o cara conseguisse condensar bem naqueles 10 minutos a informação necessária pra aprender, até mesmo pra uma pessoa que tem muita dificuldade, de modo que as pessoas que têm menos dificuldade ficassem meio entediadas, você não poderia assegurar que a pessoa aprenderia. Essa pessoa que tem menos domínio, digamos assim. Por quê? Porque aprender significa entender aquilo que você não compreende direito, aquilo que você não sabe, aquilo no qual você tem dúvida. E pra você fazer isso daí, você precisa se dar tempo. Você não consegue fazer isso em uma aula ou até mesmo em um vídeo. Só que em um vídeo de gameplay é ainda pior. No último vídeo que eu tinha feito sobre esse assunto, eu tinha falado que você não aprenderia em um vídeo. Mas aí eu tenho que admitir que foi meio que uma gafe. Eu falo em um vídeo de gameplay, não um vídeo de aula. Porque em um vídeo de aula você pode até aprender, na verdade. Porque principalmente se for direcionado pra você. Mas mesmo assim, ele nunca vai substituir o estudo individual. Porque você vai focar naquilo que você é ruim. E não tem como um professor, de forma abrangente, falar sobre isso daí, sabe? Tipo, abordar a sua dificuldade, porque cada um tem uma dificuldade diferente. Então é melhor que você aborde isso individualmente e use seu professor ou algum suporte, algum material de suporte, pra meio que entender melhor e sanar suas dúvidas. Por exemplo, você percebe que em táticas você tem problema específico com um tipo específico de cravada, sabe? E aí você pesquisa na internet como forma de resolver, sabe? Mais puzzles pra resolver esse tipo de coisa. Se fosse uma aula mais generalista sobre puzzles, você não atacaria diretamente a sua dificuldade, sabe? Então você não aprenderia de verdade. Você correria o risco de não aprender de verdade. É um exemplo específico, sabe? Poderia valer pra qualquer conceito, na verdade. Tipo, você tem problema com oposição, por exemplo. Se for uma aula muito geral sobre, sei lá, sobre xadrez no geral, ou até mesmo sobre finais no geral, a aula poderia não atacar aquele problema que você não sabe, sabe? E mesmo se ela falar sobre oposição, talvez ela não sanasse a sua dúvida específica dentro daquilo dali. Você teria que pesquisar de forma específica, tipo, sobre sua dúvida, entendeu? Por isso que o estudo individual é tão importante. E por isso que eu acho que essa ideia de aula de que você tem que ficar sentado de forma passiva escutando tudo que o professor fala sem nenhum questionamento é ruim também. Porque você não tá aprendendo de verdade. Tipo, você tá engolindo várias informações assim, só que você tem lacunas. E se você não preencher essas lacunas, que só podem ser preenchidas se você estudar sozinho e ir atrás de entender e achar as respostas pra essas dúvidas que você tem, você não vai aprender de verdade. Essa é a verdade. Você não vai aprender. Porque apesar dele tá falando várias informações pra você, o professor, o que acaba acontecendo, basicamente, é que muitas das coisas que ele falou você não vai entender de cara. Porque tem coisa que é muito óbvia pra ele, e aí ele não vai ter certas dúvidas que você tá tendo agora. Ou ele já teve, só que ele esqueceu, sabe? Então ele acaba não abordando essas dúvidas como isso que a pessoa tem. E talvez tenha dúvidas que só você vai ter, ou só um conjunto de pessoas vai ter. Então você precisa ir atrás. Ele não vai abordar, sabe? Em gameplay é ainda pior que isso daí. Porque em gameplay, o cara, tipo, a visão que ele tem do jogo é bem diferente da sua, sabe? Um cara de 2000 vê o jogo de uma forma bem diferente que um cara de 1000 vê. Então, certas coisas que ele vai estar falando, certas jogadas que ele vai estar fazendo, ele vai estar assumindo coisas que você não sabe, sabe? Tipo assim, por experiência, ele sabe que determinada jogada já é ruim, então ele nem considera. Aí você se pergunta, por que ele não jogou isso? Ou ele vai estar jogando uma determinada coisa que ele acha que é óbvia e ele dá uma explicação bem boba, só que não é o suficiente pra você entender, sabe? Tipo, não é o suficiente você saber, por exemplo, que cavalos são melhores em postos avançados, que bispo funciona melhor em diagonal aberta, sabe? Diagonal próxima do centro, e que a dama tem que ser centralizada, o rei também é bom que seja centralizado. Não é o suficiente, mano. Inúmeras vezes tem informações que vão estar faltando que em uma gameplay não vai ser o suficiente. É pior ainda em uma gameplay, na verdade, porque ele não aborda um tópico específico.
Ele só tá jogando, sabe? Por isso que eu vejo gameplay mais como entretenimento mesmo. O cara não tá focando em um assunto específico. Em aula ele foca em um assunto específico, só que lembra que não basta, porque o problema, a problemática é você focar na sua dúvida. Você tem uma dúvida naquele determinado assunto e você só pode focar naquilo sozinho. Porque seria impossível se um professor focasse por conta própria, assim, todas as dúvidas possíveis. Até porque ele não conseguiria mapear tudo, ele não conseguiria pensar nessas possibilidades de dúvida e ficaria grande demais, sabe? E possivelmente infinito, na verdade. E mesmo assim, mesmo se ele explicasse pra você, talvez você não entendesse porque ele estaria assumindo que você tem algum conhecimento que na verdade você não tem, sabe? E ele nem considerou isso daí no final das contas. Tá, Horus, então você tá falando que gameplays são inúteis, então elas são uma farsa. Não, gameplay é uma forma de entretenimento. E desde que você veja dessa forma, não tem problema nenhum, sabe? Você assistir sabendo disso daí. O problema é quando você vê e você cai nessa ideia de que você vai aprender determinada coisa vendo uma gameplay. Não, você não vai aprender. Você só vai aprender quando você tomar a risca. Quando você for lá e fazer de verdade. Por exemplo, aqueles vídeos que eu faço sobre finais, eles são vídeos de aula. Se fosse um vídeo de gameplay de eu aplicando aquilo dali, o que poderia acabar acontecendo? A pessoa vê aquilo dali e ela acha que entendeu porque eu tô aplicando como se fosse algo fácil. Aí chega na hora da gameplay dela, ela não entendeu exatamente o conceito e ela aplica de forma errada. A vantagem da aula é que eu explico como que funciona. Então você pode ver e as chances de você ter entendido são maiores. Só que o problema é que você vai ter dúvidas em relação àquilo dali, sabe? Tipo assim, por que ele não fez determinada jogada aqui? Então você tem que ir a fundo e entender isso daí, sabe? Pra você aprender de verdade, você testar na prática. Tipo assim, eu vou fazer isso daqui na prática, tipo... Ele falou de casa-chave, tipo, em um final de rei, peão contra rei. Eu vou testar na prática isso daqui, eu vou ver como que funciona, eu vou tentar jogar. E se eu não entender determinada jogada, eu vou pesquisar, eu vou ir atrás. Eu vou atrás de um livro que fala sobre isso daí. Eu vou atrás de vídeos que falam possivelmente sobre essa dúvida, sabe? Em específico, que é bem raro, na verdade. Ou eu vou pensar, vou pesquisar, vou perguntar pra alguém que sabe mais do que eu pra tirar minha dúvida. É assim que você vai. Você não vai em um vídeo generalista e vai aprender no final das contas. A conclusão mais importante desse vídeo é que não existe um atalho que você vai pegar e vai melhorar mais rápido que todo mundo. Não tem um método que vai te mostrar isso daí. Você tem que treinar ao longo dos anos. E é qualquer tipo de treinamento? Não. Vou dar um exemplo pra exemplificar o porquê disso daí. Imagina que você quer ser o melhor abridor de portas de todos os tempos. Eu vou usar esse exemplo porque é mais fácil de entender. Então... A pessoa que quer ser o melhor abridor de portas de todos os tempos, ela vai abrindo portas de diferentes tipos, tá ligado? Tipo, a gente sabe que só tem um tipo, geralmente, mas supondo que tivessem vários, e fossem puzzles diferentes, tipo assim, cada uma tivesse um jeito de abrir, e você precisasse de experiência pra abrir as do nível superior. A primeira porta que você pode abrir é aquela normal com a maçaneta que você gira pra baixo, a maçaneta da porta e abre ela, e depois empurra ou puxa, sabe? Quando você era criança, você não sabia fazer isso daí. E aí, qual que é o seu instinto? O que você faria inicialmente? Primeiro você tentaria empurrar e depois puxar, certo? Ou vice-versa. Você concorda comigo que se você ficar muito tempo nesses dois erros aí, comuns, você vai demorar mais pra descobrir como que abre? Tipo, se você ficar muito tempo. Em relação a alguém que tenta uma vez e já começa a pensar em outro método, é a mesma coisa. A prática normal, que é irrefletida, que é quando você só faz aquilo dali por fazer mesmo, sem pensar. Tipo, quando você joga uma partida e só vai jogando. Tipo, você não analisa suas jogadas, você não tenta melhorar nada, você não vê o que você tá errando. E só vai jogando, é a mesma coisa. É claro que eventualmente você pode acabar aprendendo, só que você vai demorar muito mais do que aquele que tá analisando de verdade. Esse tipo de prática onde você analisa o que você tá fazendo é chamada de prática deliberada. Na verdade, prática deliberada é bem mais específica do que isso daqui, porque ela tem uns princípios, sabe, que você tem que seguir. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre ela. E sobre QI também, que é um assunto muito debatido. As pessoas tentam se conformar com a ideia de que existem pessoas com capacidades superiores e que por isso elas atingiram um alto nível e que elas só não chegaram no mesmo patamar dessas pessoas porque elas não nasceram com um dom. Mas se você parar pra pensar, esse é um pensamento bem eugenista, sabe? Parece um pensamento da Alemanha de 1945, até lá no caso. Porque a ideia deles, antigamente, é que existiam pessoas que tinham capacidades superiores, que seriam os alemães. E os alemães, eles teriam essas características por causa da genética, ou seja, é hereditário. Tipo, se dois pais tinham essas características, o filho também teria. Mas se a inteligência dependesse majoritariamente da genética, se você tivesse um filho gênio, os pais deveriam ser tão inteligentes quanto, mas não é isso que acontece, cara. Não é isso que acontece. E é um pensamento bem errado. Tipo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial não foi só errado por causa do que eles fizeram, dos crimes de guerra que eles cometeram, do genocídio. Também foi por causa desse tipo de ideologia doente mental, mano. Que não reflete a realidade. Não, aquele negócio lá de que alguém com talento só... Tipo, alguém sem talento só ganha de alguém com talento se o talento não foi esforçado. Eu acho que é mentira porque talento... Eu não acho que existe, de verdade. Tipo, mesmo que as pessoas tenham características diferentes no começo, tipo, por exemplo, uma memória melhor e esse tipo de coisa, eu sinto que
alto nível não faz tanta diferença assim, em relação ao esforço, sabe? O esforço que você vai ter ao longo do tempo tem um papel extremamente superior e bem maior do que essas capacidades que a pessoa tem, sabe? Tanto que o caso da Judith Polgar, eu não sei se você sabe, ela era filha de um casal de pessoas que não eram super inteligentes. Tipo assim, o pai dela era pesquisador em relação ao alto desempenho, e a mãe dela eu não lembro do que era, mas eu acho que era... Não tinha um emprego tão, tipo, voltado à área acadêmica assim também. E o pai dela era horrível em xadrez, tá ligado? Ele era pior do que eu, como se eu fosse bom, né? Mas ele era muito pior, sabe? Tipo, sei lá, uns 500 de rate, alguma coisa assim. Ele não era bom, e foi ele que treinou ela. E se fosse genético, tipo, se tivesse algum gene do xadrez, era pros pais dela serem bons também. O pai dela treinou junto com ela, porque ele que tinha que montar os treinamentos. Tanto que tem um livro com alguns puzzles que ela usou pra treinar, tá ligado? Tem um livro, tipo, da Judith Polgar com essa temática. Então, se fosse pra ser hereditário, tipo, se fosse pra depender majoritariamente dos genes que são hereditários, os pais dela deveriam ser tão bons quanto ela. Isso prova que é principalmente em decorrência da prática deliberada, que é o esforço deliberado. Tem um livro muito bom sobre isso daí, que é chamado Talent is Overrated, ou Talento é Supervalorizado. Tem um vídeo muito bom do Fábio aqui que fala sobre esse livro, mas eu pretendo falar futuramente. Nesse tema de QI mesmo e de prática deliberada, que ensina exatamente como que faz, e ele usa xadrez como exemplo. Ele fala desse negócio da Judith Polgar como um exemplo de pessoa que usou prática deliberada e chegou no mais alto nível do xadrez. Tipo, uma pessoa que não necessariamente era um gênio quando era criança, não tinha pais geniais, e mesmo assim com muito esforço ao longo dos anos, e muito interesse e ambição no jogo, tipo, obsessão. E o mais importante de tudo, consistência, conseguiu chegar no mais alto nível do xadrez e ficou em terceiro no ranking mundial. Na verdade, eu acho que ela ficou em segundo, né? Ela era a segunda melhor jogadora do mundo, com essas credenciais que eu falei. Eu vou falar pra você uma verdade difícil de engolir. Quando a pessoa se conforma com o fato de ela ser medíocre pra sempre, porque ela supostamente não tem os genes corretos, ou ela não teve a criação correta, ou algo assim, se bem que a criação influencia bastante. Tipo, você tem um incentivo desde pequeno, e ter um ambiente bom de seus pais te influenciam a começar a estudar, é importante porque a consistência ao longo dos anos, tipo, fazer aquilo dali quase todos os dias, ou todos os dias ao longo dos anos, é que faz você melhorar. Mas quando você bota a culpa completamente nisso daí, tipo, pra você ser medíocre, não faz nada, e você justifica como o único motivo de você ser medíocre ser exatamente essa falta de talento sua, você só tá usando isso como desculpa pra não fazer nada. Essa é a real, mano. Tipo, se você quer tanto assim melhorar no jogo e você não tá fazendo nada, tudo que você tá fazendo é buscar videozinho com esse tipo de thumb e título. Em alguns minutos você vai virar um GM. Em alguns minutos você vai subir seu rate. Se você ficar fazendo isso daí, ao invés de fazer o básico, que é analisar as próprias partidas, treinar puzzle, que seria o quê? O puzzle deveria ser treinado da mesma forma que eu mostrei. Quando eu vou jogar puzzle, eu não fico chutando várias jogadas até chegar na jogada correta. Eu penso em uma jogada e aí eu penso na consequência daquilo dali. E se eu fizer errado, eu tento mentalizar, tipo, outras possíveis jogadas e suas consequências. Eu não jogo, tipo, na hora. Eu primeiro penso assim, se eu jogar isso aqui, ele vai jogar isso, aí eu jogo isso, entendeu? E aí se não chegar na solução que eu quero, eu não jogo. Eu fico pensando. E aí eu me dou um tempo pra fazer aquilo dali, tipo, o tempo que você precisar. E aí você tenta pensar em uma solução e testa pra ver se tá certo. Se não tiver certo, você tenta entender por que o que você tá fazendo tá errado. Isso daqui tá errado porque pendura uma peça. Isso daqui tá errado porque pendura um mate. Isso daqui tá errado porque eu não estou aproveitando essa oportunidade que ele criou com esse lance ruim que ele fez, entendeu? Era isso que você deveria estar fazendo. E não ficar vendo videozinho de como melhorar. Porque no final das contas, isso não vai melhorar você, cara. Essas dicas genéricas que eles dão pra todas as faixas, sabe? Tipo, desenvolva as peças no começo, coloque cavalo em postos avançados, abra diagonal pros bichos, coloque as torres em colunas abertas, centralize a dama, centralize o rei. Isso daí já é coisa que passou batido. Já é bem conhecido isso daí. Você não precisa ficar repetindo toda hora, tá ligado? Quer dizer, você não precisa ficar vendo vídeo onde as pessoas repetem isso toda hora e achar que você vai melhorar com isso. Você pode até ver por entretenimento, mas achar que você tá melhorando, tipo, você não tá melhorando, mano. Se você vê isso daí repetidamente, não adianta de nada. E também tem outra coisa. Supondo que tem uma jogada de um cara muito foda que ele fale assim, vou colocar essa torre em uma coluna aberta seguindo o princípio. Às vezes não é tão simples assim, porque você poderia, por exemplo, colocar na mesma jogada o cavalo em um posto avançado. Você poderia centralizar a dama. E aí, por que ele escolheu colocar a torre em uma coluna aberta? Não segue necessariamente esses princípios. Eles não são infalíveis, tá ligado? Você tem que fazer uma análise da posição. E pra fazer a análise da posição, você tem que melhorar sua posição, sua visão tática, que seria fazendo os puzzles da forma que eu falei e analisando as partidas. O que significa analisar a partida? Por que ela é tão útil assim? Porque quando você joga uma jogada errada, você teve uma visão errada. Então você precisa ficar olhando aquela posição pra você tentar ver de alguma outra
forma, sabe? Você treina seu cérebro pra ver uma determinada situação de alguma outra forma, e com o tempo, você vai vendo esses padrões, por exemplo. Em um tipo específico de posição, você geralmente joga determinada coisa, só que o certo é jogar outra. Com o tempo, se você ficar racionalizando isso daí, fazendo com frequência, com o tempo você vai começar a tipo, entender esse padrão. Tipo assim, por que nessa determinada situação, por que nesse tipo de situação eu tenho que jogar isso e não isso, entendeu? É por isso que é importante. Quando você só joga e não analisa, isso daí passa batida. Porque você vai jogar uma vez e aí não vai adiantar de nada, tá ligado? Tipo assim, você vai jogar uma vez e a chance daquela situação aparecer de novo é bem pequena. E mesmo se aparecer, é provável que você cometa aquele erro e você nem se toque que você só perdeu a partida, principalmente por causa daquele erro ali, mano. Tipo, é uma coisa que falta se fazer. Ao invés de ficar vendo um videozinho, achando que vai melhorar. Ver videozinho pra entretenimento, todo mundo faz, eu faço também. Por exemplo, eu vejo os vídeos do Lumina, da série de 2300 dele, e eu acho muito divertido, mano, porque o Lumina é uma pessoa que tem carisma. Eu vejo do Rotizeira também, eu vejo do Sup, só que eu não acho que eu vou aprender com esses vídeos, tá ligado? Porque tem que fazer uma análise mais profunda, você tem que ver como a pessoa calculou também. Inclusive a análise serve pra você melhorar o cálculo também, porque você se dá o tempo que você precisa em uma jogada pra calcular. Então você vai calculando, e aí quanto mais você faz isso, melhor você fica. Você entende o que tem de errado no seu cálculo, sabe? Você vê, novamente você vê os padrões. Você começa a perceber que, tipo assim, determinada linha não faz sentido, tipo, você não pode colocar uma peça em determinada posição e calcular isso daí, porque você já vê que tá errado por experiência também e por análise. E essas são coisas que não tem como ele incluir no vídeo, porque o vídeo não é grande o suficiente, e também porque se fosse assim, igual o vídeo do Sup, o final dos vídeos do Sup, que ele faz uma análise mais elaborada, as pessoas não assistiriam, tá ligado? É por isso que as pessoas geralmente não fazem. E mesmo no final do vídeo do Sup, quando ele faz esse tipo de análise, não é tão aprofundado, eu imagino, tipo que nas aulas que ele faz, que são focadas em um conceito específico, ele fica ainda mais tempo explicando, porque é isso que você precisa de todo o tempo do mundo, e pra você, principalmente, você precisa, você mesmo fazer, no caso. Você mesmo tentar fazer aquilo dali. Porque se você só vê da perspectiva dele, talvez você tenha dúvidas que ele não vai suprir, tá ligado? Tipo, quando ele estiver fazendo. Então você precisa ir atrás do que você precisa. Do que você precisa pra melhorar, no caso, entendeu? Você precisa ir atrás. Não adianta achar que vão te entregar. E não tem caminho fácil, mano. Não tem caminho fácil. A questão, um dos erros que eu também já cometi é essa ideia de ficar vários dias sem fazer nada e escolher um dia pra ser super produtivo. Não é assim que funciona, mano. Geralmente você não vai ter um grau de produtividade enorme em alguma coisa. Por exemplo, quando você está aprendendo uma coisa nova, você não vai fazer aquilo de uma forma boa, eficiente. Aí você precisa procurar formas eficientes de fazer aquilo. Você não vai achar, geralmente, ou você vai demorar para entender. Então, melhorar demanda um certo tempo. Só que se você fizer isso ao longo dos dias, em uma semana, por exemplo, 7 dias, você já vai ter uma melhora considerável. É bem melhor do que fazer tudo em um dia. E o problema de fazer em um dia também é que você vai esquecer. E é por isso que é importante fazer revisão. Revisão você não precisa necessariamente do Anki, apesar de eu gostar de usar. Tipo, eu recomendo você usar o Anki, tipo, com exercício, principalmente. Um dia eu faço um vídeo ensinando como que eu uso o Anki. Como que eu uso, no caso. Com exercício, tipo assim. O conceito do Anki consiste no seguinte. Tem uma pergunta que você tem que responder, e aí você clica em um botão, assim, falando quanto tempo você demorou pra responder. E embaixo tem a resposta, quando você responde, sabe? O importante de ser uma pergunta é que você exercita seu cérebro, você começa a pensar. Porque quando, sei lá... Se você colocar só um conceito e você não precisar responder uma pergunta, tipo, sei lá, você coloca no Anki pra ele mostrar, tipo, um conceito pra você. Você não vai precisar pensar. É muito melhor quando você precisa arrancar do seu cérebro o conceito, ou quando você precisa resolver um puzzle, sabe? De um conceito no xadrez. Você melhora muito mais fazendo isso, entendeu? É isso, o vídeo já ficou extremamente grande, eu não gravei em um dia. E eu acho que consegui condensar bem. O Magnus, ele é o melhor, não exatamente porque ele nasceu com dom. Ele é o melhor porque ele tem uma obsessão enorme no jogo. Eu já vi um podcast dele falando que ele pensa 24 horas no xadrez. Ninguém faz isso. Ninguém que eu conheço faz isso. Provavelmente nem os outros campeões mundiais fazem na mesma frequência que ele. Tipo, ele fala que o tempo todo, até no podcast ele tava pensando nisso. Ele pensa nisso, ele gosta de fazer exercícios mentais. A memória dele é daquele jeito também por causa dos exercícios de memorização, entendeu? Mas ela não é o principal fator que faz ele ser tão bom assim. Não se engane, tipo, não é genético. É esforço isso daí. Ele aprendeu técnicas pra fazer o que ele faz de forma eficiente também. Ele aprendeu a melhorar o cálculo. E ele estudou bastante conceitualmente, tá ligado? Por isso que o xadrez posicional dele é tão bom. Porque ele tem um conceito muito bom, principalmente em finais, entendeu? Que é uma coisa que todo mundo acha chato, só que é importante pra melhorar. Ele estudou, ele fez a lição de casa dele. E não foi em um dia só. Ele fez isso todos os dias ao longo de anos. E ele não fez isso daí necessariamente pela melhora. Porque quando você faz aquilo dali só pelo objetivo final e você sabe que vai demorar, depois de uma semana você já desiste. Porque a melhora vem aos pouquinhos, tá ligado? Tipo, é um pouco de cada vez. É por isso que você tem que ter metas pequenas. Tipo,
Por exemplo, eu não ligo pra rate, mas se eu ligasse, a minha meta agora seria chegar nos 1600, aí depois nos 1700. E aí, eu poderia ter metas de finais também, tipo, já que eu tava estudando finais, poderia ter metas em relação aos finais, sabe? Tipo assim, tem um determinado final que é difícil. Sei lá, dar mate de cavalo e bicho. Uma das minhas metas em um determinado dia seria treinar pra fazer aquilo dali sem errar, tá ligado? Tipo, no automático. Aprender a fazer aquilo dali no automático e entender o que eu tô fazendo de errado, sabe? Tipo, é uma meta pequena, só que vai fazer uma grande diferença. Ao invés de fazer uma meta abrangente, tipo assim, CGM, que não vai acontecer da noite pro dia. É isso, mano. Eu realmente acredito que, independentemente da idade, se a pessoa tivesse todo o tempo do mundo dela, todo o tempo do dia dela pra estudar, e ela praticasse prática deliberada, ela chegaria no mais alto nível do xadrez. Ela poderia chegar, tipo, no nível de mestre internacional. Talvez não no nível de super grande mestre, porque, tipo, quando você é criança... Eu não tô falando em questão de genética, mas quando você é criança, querendo ou não, você tem mais energia. As suas células são mais novas, você tem mais tempo, você não precisa trabalhar. Você tem mais disposição, tipo, a sua saúde mental tá melhor também. São várias coisas na equação. Então... É muito além de nascer com um dom, tá ligado? Eu acho isso muita besteira. Pra mim parece só uma desculpa de perdedor pra se conformar com a condição atual. Eu não tive sorte de nascer de determinada forma, então eu vou continuar assim. Aí geralmente quem fala isso se conforma e se fode, continua se fodendo. E se você continuar agindo dessa forma que você tá agindo até o momento, você vai se ferrar da mesma forma, mano. É isso. Inclusive eu tô falando tudo errado assim porque eu dormi só 5 horas hoje. Falou. Agora chegou a parte prática do vídeo. Eu vou mostrar como eu melhorei na prática. Tipo, o método que eu usei pra melhorar. Além de fazer puzzles, que já é óbvio. Mas eu vou mostrar, inclusive, isso daí. Mas em relação às partidas, o que eu fazia? Quando eu tava jogando, eu focava 100%. Eu já fiz um vídeo sobre isso daí. O mais importante que você tem que ter em mente é que o foco, a atenção no xadrez faz toda a diferença. É isso que vai fazer você pendurar ou não pendurar a peça. Tanto que o pessoal estranha que pra minha faixa de rate eu penduro pouco quando eu tô jogando séries assim rápidas. Porque eu presto muita atenção. Então... é uma coisa que vai fazer muita diferença porque você vai cometer menos erros. Mas aí vamos supor que você tenha terminado sua partida. Eu recomendo que você jogue poucas partidas por dia. Então, sei lá, você joga 1 ou 2 partidas e aí você vai fazer a análise delas. É justamente por causa disso, eu recomendo que você faça a análise de todas. E eu fazia isso pra subir meu rate, mesmo que eu não mostrasse nos vídeos. Vou mostrar aqui. Aí você coloca na análise, aí você pergunta assim, horas, mas eu sou pobre, o que eu faço? Eu também sou pobre, mano, eu não tenho dinheiro pra pagar diamante no chess.com. E eu não vou ficar implorando pra alguém compartilhar o plano família comigo, então eu tenho outro site alternativo. Mas caso você ainda tenha como usar a sua análise diária, você usa. Enfim, como que a gente faz? A gente vai avançando os lances e a gente vai procurando os piores lances e aí a gente tenta entender por que aquele lance é ruim. Ou a gente vai em um lance que a gente teve dificuldade de fazer e começa a calcular várias linhas em torno daquilo dali. Aqui, normal. Esse lance é ruim. Aí agora a gente entende por que esse lance é ruim. O lance mais óbvio que eu penso pro meu adversário fazer, tem 2 na verdade. Tem esse e tem esse. Se ele tomar aqui... inclusive eu não faço o lance na hora, assim, eu calculo a linha na minha cabeça. Porque senão a máquina vai me induzir a ver um determinado lance como bom ou como ruim. E isso vai atrapalhar a minha análise. Porque é como se você estivesse colando, né? Você tem que ir da sua cabeça. Por que ele é ruim? Porque ele pode tomar aqui... e esse peão aqui é meio chato, né? Eu poderia tentar atacar assim, sabe? Mas eu acho que ele avança aqui, né? Aí, sei lá, se eu tomar aqui, ele toma aqui. Alguma coisa assim, provavelmente. Tipo, eu tomo aqui, eu jogo isso. Ele joga isso, toma e faz isso, né? Aí eu fico calculando as possibilidades. Não tenha medo de demorar nisso daqui. Não tenha medo. E esse lance? Ele pode fazer isso? Pode. É um lance razoável, né? E esse peão continua aqui, inclusive. Isso daqui é uma possibilidade também, ó. Tipo esse lance aqui. É uma possibilidade. Só que eu acho que ele é bem... é meio comprometedor, na verdade. Mas é um lance bom. E o cara ganha muito espaço em cima de você. De mim, no caso. E aí dá pra ele tentar romper aqui e atacar esse ponto aqui, sabe? Se bem que esse ponto já tava caindo, né? Esse é o ruim, mano. Não tem forma saudável de atacar isso daqui. Eu posso jogar isso daqui, na verdade, né? Sim. Mas ele defende como? Assim. É uma forma de defender. Ele ganha espaço. Tá vendo?
Você primeiro tem que pensar em formas de justificar o lance. Por isso que aquilo dali foi ruim. Aí beleza. Como que eu resolvo esse problema? Eu pensei em avançar ou em tomar. Avançar é uma possibilidade? É uma possibilidade. Tomar é uma possibilidade. Você só precisa achar um lance que é melhor do que aquele que você tava fazendo, sabe? Não precisa ser o lance da máquina, necessariamente. Entendeu? Aí você vai fazendo isso nos lances. E é assim que você aprende as aberturas, na verdade. Você não precisa necessariamente ver um vídeo sobre a abertura. Você pode ver só pra aprender os lances iniciais, sabe? Mas tipo, por exemplo... Você não precisa decorar todos os lances. Dessa abertura aqui eu só conheço o quê? De cabeça assim, D4... Quer dizer, D5 e C5. Aí o resto eu vou avaliando na hora. Ou a intuição também. Porque eu já vi várias vezes, sabe? Se bem que essa abertura eu não jogo com frequência, né? Tipo, outras aberturas como, sei lá, o Gambito da Dama e a Catalã eu tenho mais costume. Mas é assim, você vai analisando e vendo os lances assim. Vendo os piores. Aí beleza. Shinketo, desenvolvimento. Por que esse lance é ruim? Aí agora a gente vai começar pensando. Nos lances piores, no caso. É a mesma ideia. A mesma ideia. E se você tentar atacar assim, ele pode simplesmente jogar isso, né? Exato. Então é melhor tomar aqui primeiro. Por curiosidade eu vou ver aqui. Pra tomar aqui, né? Se ele tomar aqui... É, sim. É, com desenvolvimento, né? O problema é que esse bicho fica meio preso, então pra mim não é tão intuitivo assim. Tipo... Honestamente... E aí como que desenvolve o bicho isso? É um lance válido. Ele pode só recuando. Não, mas aí eu tô provocando isso daqui. E ainda pode jogar isso. Ou não? Por que não? Porque joga isso. Aí você vai pensando nos lances. Era pra eu estar calculando as linhas, na verdade, assim. Mas quando você não vê... Só que o importante é você conseguir justificar racionalmente. Esse lance já é decente, né? Mas por que isso daqui... Roca? Não, não é isso. Tem alguma coisa que dá pra punir aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Qual que é? Isso daqui? Não. Por que esse lance é ruim, velho? Eu acho que perde a vantagem porque dá pra punir o cara de uma forma muito boa. Não necessariamente o lance é ruim, não necessariamente isso é ruim, é porque deve dar pra punir ele aqui. Como? Não é isso. Quando você não consegue justificar bem o lance, você simplesmente passa reto, tá ligado? Eu não consigo justificar esse lance aqui, sendo sincero. Então eu vou passar reto e vou ver só o lance bom. Isso aqui é um lance bom, né? Tipo, decente no caso. Tipo, eu tomaria assim, sei lá. Tá? Agora sim. Tá, e aqui ele faz o que? Isso? É, válido. Lance válido. Lance que faz mais sentido do que o que ele jogou. Tá, e aqui eu furei... Novamente, você tem que ver os piores lances. Aqui, se você não conseguiu ver imediatamente o que eu fiz de errado, foi basicamente isso daqui, ó. O cavalo toma aqui e ele defende aqui. Nessas horas você tem que ficar pensando. Não ver o lance da máquina antes de você pensar em alguma ideia, tá ligado? Você sempre precisa ficar nessa dinâmica assim. Ah, pense em uma solução e aí você fica um tempo pensando. Fica uns minutinhos pensando assim, o que tem de errado com esse lance aí? Como que eu puno ele? Aí se você não conseguir achar, você vê o lance da máquina. Você pode ver pra conferir também. Eu não vi na hora da partida. Ele tomou aqui. E por que esse lance é ruim? Eu acho que é porque deixa a dama dele presa, né? Sim. Ameaça a dama. Ganha um tempo na dama, enquanto eu ganho o peão. Eu acho que na verdade ele não pode tomar aqui porque eu tomo assim e tô ameaçando de jogar isso, né? Tipo, sei lá, roca aqui, por exemplo. E aí perde o bispo. Não que ele vá fazer isso daqui, né? Mas não parece uma casa muito boa pra dama. Esse daí eu acho que é pior. Aí pense em uma chance perdida. Aí você tem que ficar pensando. Qual que seria a chance perdida aqui no caso? Tem esse daqui, que ganha um tempo na dama. E ela toma assim. E eu posso tomar assim, no caso. Tem outro que é melhor? Ah, tem um duplo aqui. Tá vendo?
Pense. Só que de imediato eu não vi isso, né? Eu ganhei o tempo, só que eu não vi isso. E o duplo ainda existe, inclusive, aqui. Esse daqui eu não vejo. Se você precisar, você calcula muitas linhas assim. Eu não tô calculando porque tá bem tarde, na verdade. Eu posso fazer um vídeo, tipo, mostrando eu jogando uma partida diária e calculando muita coisa, tá ligado? Que eu tinha o hábito de fazer isso daí. Mas nas análises eu ficava pensando assim, se eu fizesse tal coisa, sabe? Esse lance aqui soa estranho pra mim, então já que eu não consigo justificar, eu ignoro. Porque eu não vou conseguir tirar nada disso, sabe? Aí vai indo. Eu não posso jogar esse duplo porque a dama tá aqui, inclusive. E nem adianta jogar isso daqui agora porque ele troca a dama antes e depois tira a dama, né? Quer dizer, ele troca a torre. Tipo, eu jogo isso daqui, toma, e aí tira a dama pra algum lugar. Tipo, sei lá. Pode ser aqui. Qualquer lugar, né? Aí de novo, por que esse lance é ruim? Tem que ficar pensando. A máquina fala pra eu jogar isso aqui. Por que será? Porque eu tô com um peão a mais, então simplificar é bom pra mim, nesse caso. E a minha torre tá prestes a invadir aqui em cima. Aqui é o cavalo. Tá. E aí tem esse duplo agora que eu posso usar. Mesmo se ele tomar aqui, eu tomo aqui, né? Aí ele toma aqui. E eu tô melhor. Tô com um material a mais. Agora eu vou mostrar o site de análise que eu uso, que tem análises ilimitadas. Como que faz pra usar ele? Primeiro você precisa do PGN da partida. PGN, se você não sabe, é aquela anotaçãozinha, sabe? É tipo o jogo por escrito que eu tinha mostrado naquele vídeo lá sobre... Que tinha no título hieróglifos, alguma coisa assim, sabe? Que tinha temática egípcia. Que eu explicava justamente essa anotaçãozinha. Tipo, como escrever o jogo em... por escrito, sabe? Aí você vem aqui. Você precisa ir na parte de compartilhamento de partida, que não é aqui. Compartilhar. PGN. Copia. E aí você vem aqui e bota pra analisar e ele vai analisar pra você. Inclusive o site que eu faço Puzzle Rush é o Chess Cup. E o de... Eu não faço puzzle no Elite Chess, por incrível que pareça. E o de puzzles mais longos eu faço no Chess Tempos. Nesse site aqui. E eu geralmente coloco na dificuldade máxima aqui, sabe? Eu basicamente venho... Primeiro que eu criei minha conta, eu venho treinar táticas. E aí eu deixo no Standard mesmo, só que você pode escolher aqui, tipo, Blitz, Standard, deve ser tipo, clássicas, alguma coisa assim. Aí depende do tipo de puzzle que você quer, mas eu coloco no Standard, coloco no difícil e vou jogando os puzzles aqui. Eu clico em iniciar, mostra um puzzle aqui, isso.